seus olhos, curve a sua fronte e vamos pedir que o Espírito de Deus fale conosco. Senhor, nós te adoramos e dizemos que o Senhor reina nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor tem a primazia, o lugar de excelência. E nós agora posicionamos o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais para perceberem, assimilarem aquilo que o Senhor tem para nós como igreja nessa noite. A tua palavra diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco, Senhor. Nós deixamos de fora agora toda distração, toda preocupação e voltamos a nossa atenção, toda a nossa mente, o nosso coração para ouvir a tua voz. Enquanto a tua palavra penetra no nosso coração, que ela produza vida, transformação e nos ajude a cumprir o propósito que o Senhor tem para nós como igreja. Nós abençoamos, Pai, aqueles que estão aqui reunidos, presentes, aqueles irmãos preciosos que estão nos assistindo, Pai, de onde estiverem através dessa transmissão, que sejam tocados e ministrados pelo poder da tua palavra ali onde estiverem. Nós te louvamos e damos toda a glória ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode sentar. Queridos, eu acho muito interessante aquele processo de treinamento dos sentidos para que eles se tornem supersensíveis. Por exemplo, quando você pensa num degustador profissional de vinho, né? Aquela pessoa que tem o paladar tão bem treinado que ele sabe distinguir entre uma marca, entre um tipo e outro de vinho, né? Aquelas pessoas que desenvolveram o olfato, né, para perceberem a fragrância, o aroma de um determinado produto. Até os animais são treinados para isso, né? Os bichinhos ali são treinados a desenvolver o faro específico para uma substância, né? E aí solta ele lá nos aeroportos e eles vão em cima ali onde tem droga, onde tem substâncias proibidas, e eles rapidamente identificam porque o olfato deles, o faro está muito bem desenvolvido. Pessoas que têm os ouvidos tão sensíveis, ao ponto de discernir, quando alguém toca uma nota, ele diz: isso é um dó, isso é um lá, isso é um si bemol. Ai, irmão, eu estou falando essas coisas aqui, mas não entendo de música não, mas eu sei que tem essas notas aí, né? E aí, eles têm o ouvido tão... O Lincoln é um desses, né? Ele ouve e diz: opa, está aqui, não sei o quê, tá fora. E eu acho isso muito legal, porque esses sentidos, amados, são desenvolvidos, são treinados. E cedo na escola a gente aprende que nós temos 5 sentidos. Os 5 órgãos do sentido. Mas assim como nós temos órgãos dos sentidos que podem ser treinados, nós também temos órgãos sensoriais espirituais, que também podem e devem ser treinados. E um dos sentidos espirituais que nós podemos desenvolver através do treinamento é a nossa audição espiritual. A nossa sensibilidade de ouvir o Espírito. Esse é o tema da nossa mensagem dessa manhã, desenvolvendo a sensibilidade ao Espírito. Queridos, essa mensagem surgiu de um momento que eu estava orando ali, fazendo minha caminhada de oração, conversando com o Senhor, e eu fiz uma oração dizendo assim, com um coração tão sincero: oh Espírito de Deus, me ajuda, me capacita a poder ouvir Tua voz, de uma forma bem clara. E queridos, eu mal acabei de orar, me veio um pensamento instantâneo, que eu creio que foi uma resposta do Espírito de Deus. E aquela resposta dizia assim: quanto mais você corresponder à minha instrução, mais aguçada, mais apurada ficará a sua sensibilidade à minha orientação. Eu falei: uau, isso aqui é tremendo.
E eu comecei imediatamente a pensar naquilo que eu entendi, o Espírito Santo estava me falando, e comecei a refletir sobre palavras da Bíblia, procurei lembrar de textos bíblicos que fizessem conexão com aquele ensino que o Espírito de Deus tinha me falado. E aí, queridos, de repente uma enxurrada de versículos começou a ser derramada no meu coração, e o primeiro texto que me veio à mente é aquele que diz: ao que tem, mais lhe será dado. Eu fiquei pensando sobre esse texto bíblico, e quando cheguei em casa, fui meditar nas Escrituras e procurar quais passagens nós encontramos essa afirmação. E nós encontramos essa declaração: ao que tem, mais lhe será dado. Nós encontramos na parábola dos talentos. Nós não vamos ler aqui toda a parábola, mas vocês devem conhecer que um homem saiu para tomar posse de um reino e deixou 10 moedas de prata com cada um dos seus servos. Depois de um tempo ele voltou para prestar contas, e aí havia o primeiro que multiplicou por 10, depois o outro multiplicou por 5, e o terceiro enterrou, porque tinha medo que ele era um senhor severo, e devolveu a mesma quantia que recebera. E aí o rei diz assim: tire as moedas desse que enterrou e dê ao que multiplicou por 10. E alguém diz: Senhor, mas ele já tem 10. E aí é quando o rei fala exatamente essa palavra: sim, ao que tem, mais lhe será dado, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. Essa passagem também, essa afirmação, ela acontece na parábola do semeador. E vocês também conhecem a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra caiu em solo rochoso, outra caiu entre espinhos e outra caiu em boa terra. E quando Jesus conclui a parábola, os discípulos lhe perguntam: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? E aí, em resposta aos seus discípulos, Jesus diz: porque a vocês, que são meus discípulos, é dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus. Portanto, ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Nós vamos encontrar também essa mesma afirmação na parábola da lâmpada acesa, que Jesus fala que ninguém que acende uma lâmpada coloca debaixo de uma vasilha, mas no velador, para que ilumine a casa e todos possam ver. Então, ele vai dizer: pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Então, nós não temos tempo aqui de ler todas essas passagens, mas eu queria ler uma delas especificamente. Ali em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler depois das duas parábolas, depois da parábola do semeador e da parábola da lâmpada, o que Jesus fala. Marcos 4, a partir do verso 23, vamos ler até o verso de número 25. 3 versículos somente. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. A medida com que medirem será usada como medida para vocês, e mais ainda será acrescentado a vocês. Pois ao que tem, mais lhe será dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, Jesus está dizendo: considerem com atenção, deem toda a atenção. Voltem todo o foco, todos os sentidos de vocês, recebam, acolham aquilo que está sendo dito a vocês com toda a atenção, diligência, desejo no coração de colocar em prática aquilo que vocês estão aprendendo. É o que ele está dizendo. Considerem atentamente o que estão ouvindo, porque à medida desse esforço, dessa dedicação, dessa diligência em receber, em buscar a palavra de Deus, é a mesma medida que vai ser usada para que vocês recebam mais ainda.
Então, queridos, a conexão dessas passagens com a afirmação ao que tem, mais lhe será dado, está relacionado ao uso que fazemos daquilo que recebemos do Espírito de Deus. Então, numa parábola, fala dos talentos, que os servos receberam da parte de Deus algo. E houve uma prestação de conta, o que foi feito com aquilo que receberam da parte de Deus. A parábola do semeador não é diferente, vai falar da terra que recebeu a semente. O que foi feito com a semente? Como que cada terra correspondeu? E por fim, a parábola da semeia fala da luz que nós recebemos. E luz fala de revelação, fala de conhecimento, fala de compreensão. Então, quanto mais eu correspondo ao Espírito, mais Ele me confiará. E é exatamente isso, queridos, que o Espírito de Deus me falou naquele dia enquanto eu orava. Enquanto eu suplicava a Ele, Senhor, me permita, me capacite a ouvir mais a Tua voz. E o Senhor falou imediatamente. Quanto mais você estiver pronto a corresponder ao que eu falar a você, mais você será capacitado de ouvir a minha voz. E foi tremendo, porque quando eu cheguei em casa e chequei as Escrituras, confirmou exatamente aquilo que ele tinha falado. Mas eu queria ler ainda essa passagem aí de Marcos, numa versão em inglês, Living Bible. Vou pedir para a Letícia colocar aí esse slide para a gente. A versão americana diz assim: então ele acrescentou, prestem muita atenção ao que vocês ouvem. Quanto mais atentamente vocês escutarem, mais entendimento lhes será dado, e vocês receberão ainda mais. É curioso que o comentarista bíblico Albert Barnes, ele interpreta esse versículo aí, dizendo assim: você vai ser tratado de acordo com o que você faz, com as oportunidades de aprender. Se prestar atenção e aproveitar bem o que ouve, vai ser recompensado. Então, amados, nós falamos muito sobre a importância, sobre os tipos, sobre os exemplos de dons do Espírito Santo. Mas talvez nós estamos falhando como igreja em apontar um caminho prático, claro, detalhado, de como nós podemos operar, nos mover nos dons. E sabe, nós nos movemos nos dons espirituais à medida que nós desenvolvemos a nossa capacidade de ouvir o Espírito de Deus. Porque quem nos concede os dons é o Espírito de Deus. E quem nos ensina, quem nos toca, quem nos impulsiona para exercitar o dom que Ele nos dá, é o Espírito de Deus. Então nós precisamos estar nessa sintonia, nessa harmonia com o Espírito de Deus, para operar em qualquer um dos dons. Amém, queridos? E eu quero dizer para vocês que, como pastor dessa igreja, eu tenho orado constantemente. Essa tem sido uma súplica que eu tenho feito ao Senhor. Senhor, libera os dons do Teu Espírito sobre a igreja. Senhor, ensina-nos como igreja a nos mover nos dons, a crescer no exercício dos dons. Eu, pessoalmente, quero me mover nos dons, mas eu não quero fazer isso sozinho, porque eu creio que os dons são para a igreja. Então eu tenho orado pela sua vida, para que você seja esse canal através do qual o dom do Espírito de Deus vai se manifestar. Porque há uma variedade de dons. O Senhor vai usar uns na profecia, outros com variedade de línguas, outros com interpretação, outros com a palavra de conhecimento, com a palavra de sabedoria, com dons de cura, operação de milagres, discernimento de espíritos. Queridos, isso não é para a igreja primitiva apenas, isso é para a igreja de hoje. Hoje os dons estão valendo, estão operando. Nós conhecemos pessoas que se movem nos dons, a todo momento nós vemos testemunhos de pessoas operando nos dons. Talvez você já teve a experiência de se mover num dom e ter visto o impacto sobrenatural do agir de Deus através daquele dom na tua vida. Isso é maravilhoso, porque isso traz glória a Deus, isso gera um impacto nas pessoas. Então, o que nós estamos aprendendo aqui
é que quanto mais eu exercito um dom, mais familiarizado e sensível me torno para com aquele tipo de manifestação do Espírito Santo. Mas o contrário também é verdade. Quanto menos ouso corresponder ao comando do Espírito Santo, menos produtivo me torno no exercício do dom. E posso acabar até mesmo enterrando o dom, como foi aquele servo infiel da parábola dos talentos. Nós vamos encontrar Paulo exortando o seu discípulo Timóteo, dizendo o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. O que dá a entender é que Timóteo, em algum momento da caminhada dele com Paulo, eles tiveram ali um momento de oração. Paulo impõe as mãos sobre Timóteo e clama ao Senhor para que venha um dom do Espírito sobre ele. Ele recebe um dom e ele começou a exercer aquele dom, exerceu por um tempo, mas dado as circunstâncias, o momento que estava vivendo, aquele momento, quem sabe, de perseguição, de medo, que é basicamente o teor, o contexto em que se encontrava a igreja que Timóteo pastoreava, quando Paulo lhe escreve essa carta. Talvez Timóteo estava preocupado com tantas coisas e aquele dom já não estava mais tão operante, ele estava meio que dormente. E aí Paulo escreve uma carta dizendo: olha, Timóteo, é importante que você mantenha vivo, que você reavive o dom que há em você. Eu preguei aqui uma mensagem um tempo atrás que falava exatamente sobre isso, né? A palavra nadisapureio, traga de volta a vida, esse fogo, não deixe ele apagar. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui rapidamente 7 atitudes práticas que você vai poder sair daqui dessa manhã pensando sobre os dons, e você vai poder trilhar um caminho para descobrir o seu dom, começar a exercer esse dom, crescer, desenvolver no exercício desse dom, desenvolver a sua sensibilidade ao Espírito de Deus e trazer glória para o nome dele. Quantos querem aqui fluir, se mover num dom do Espírito de Deus? Que bom que vocês querem. Isso é muito importante. Desejamos ser instrumentos de Deus e nos mover nos dons. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar com zelo, com fervor, com gana, com determinação, com vontade, muita vontade, os melhores dons. Então vamos lá, 7 atitudes práticas para desenvolver a sua sensibilidade espiritual. Em primeiro lugar, busque descobrir, discernir qual é o dom espiritual que há em você. Pastor André, não tenho nem ideia qual é o dom. Será que eu tenho algum dom? Queridos, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo para a igreja, para que haja edificação, para que Deus seja glorificado. Então, com certeza, a vontade de Deus é que você tenha um dom. Então, se você não sabe qual é o dom que você tem, ore intensamente ao Senhor, pedindo-lhe que revele o dom que há em você. Talvez você nunca fez essa oração. Eu não sei quanto tempo você está servindo a Jesus, mas talvez você nunca fez essa oração. Senhor, qual é o dom que o Senhor tem, que o Senhor quer confiar a mim? Qual é o dom que o Senhor deseja que eu aprenda, que eu cresça nesse dom e me mova nesse dom? Bom, se você nunca fez essa oração, ela deve se tornar uma das prioridades na sua lista de orações. Comece a orar por isso todos os dias. Não dê descanso aos ouvidos do Senhor. Seja como aquela viúva da parábola, da viúva importuna que batia todos os dias, dizendo: Senhor, me mostra qual é o dom, me dê um dom.
E você pode fazer isso, você não vai deixar o coração de Deus triste, pelo contrário, você vai alegrar. Ele, de certa forma, gosta de ser incomodado com esse tipo de oração. É Ele que vai dizer, ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, ore intensamente ao Senhor, pedindo que Ele revele. E você pode conversar com um líder espiritual maduro, com o seu pastor, com um líder de ministério, com o seu pai ou sua mãe, se são irmãos maduros na fé, piedosos. Pode conversar com essas pessoas e falar a respeito do dom. Quais são os dons que existem, como que é, o que eles entendem, quais são os conselhos que eles dão em relação a isso. Porque à medida que você conversa sobre isso, que você pensa a respeito, que você ora a Deus, você está revelando um coração apaixonado, um coração que compreendeu a importância e o valor que existe nos dons do Espírito Santo operando na igreja, e não apenas você diz assim, puxa, é legal ver aquela pessoa, aquele pastor, aquele obreiro se movendo no dom, puxa, é tão legal quando eu vou ali, aquela pessoa que se move no dom me entrega uma palavra de revelação, mas é muito bom também quando você se coloca à disposição do Espírito de Deus para ser esse canal que vai abençoar a vida de pessoas. Então, procure estar atento às situações em sua vida. Isso aqui é uma dica para você descobrir qual é o dom que está em você. Procure estar atento em situações da sua vida que indicam o dom em ação, em operação. Algo que você reconhece como um diferencial e que outras pessoas também vão reconhecer. Algo que não é comum a todas as pessoas e de repente você vê que você está se destacando, que você está fluindo, que você está tendo um impacto maior através daquilo que está acontecendo. Às vezes isso pode ser na forma de uma oração por cura, pode ser na forma de você entregar uma palavra que ela sai como uma palavra revelada, trazendo à luz o segredo do coração da pessoa. Ou às vezes um conselho sábio, uma palavra de sabedoria que você entregue aquilo ali, é como um divisor de águas e afeta o destino daquela pessoa numa decisão que ela ia tomar, quando ela busca um conselho seu. E depois ela vai chegar e dizer, olha, sabe, aquela palavra que você me deu foi algo tão sábio, aquilo teve um impacto tão tremendo, e você fica ligado, digo, opa, de repente, o Senhor está me conferindo aí uma palavra de sabedoria. O dom da palavra de sabedoria. Aí você registra isso, vai fazendo um mapeamento, vai fazendo um diário, registra. Olha, no dia tal aconteceu essa situação, eu entendi da parte de Deus que deveria falar isso, e entreguei aquela palavra, e produziu esse impacto, a pessoa contou esse testemunho, aí você registra. Aí passam uns dias, daqui a pouco acontece uma outra situação, e você, de novo, entrega uma palavra e também acontece o mesmo impacto, aí você vai começando a mapear e entender, opa, eu estou entendendo, é por aqui. Aí você vai discernir, eu sei que isso aqui está operando na minha vida. Ou de repente você foi orar por alguém, e você ministrou ali uma oração, e a pessoa experimentou um sobrenatural, e houve uma cura. Aí você falou, opa, de repente o Senhor está me usando aqui no dom da cura. Ou de repente, como contou aqui para nós a irmã Marilene, né, esposa do seu Cláudio, ela estava dormindo, seu Cláudio acordou de noite com sons ali do lado dele, e olhou para ela e ela estava falando em línguas, dormindo. E ele ficou olhando, disse, ô mulher, que língua é essa que você está falando? E ela acordou e disse, eu estou falando, tá? Você está falando igual os pastores lá na igreja? E ela ficou impressionada com aquilo. Então, Deus entregou um dom de línguas ali para ela. Mas seja qual for, na cura, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dom de línguas, dom de profecia, operação de maravilhas, dom da fé, você precisa não apenas se dar por satisfeito dizendo, poxa, eu tenho esse dom. Não, você precisa aprender, crescer, desenvolver, exercitar esse dom. Segunda dica aí para você. Uma vez que você descobre e discerne o dom, exerça intensamente o dom. Se empenhe na multiplicação dos talentos que te foram conferidos pelo Espírito de Deus.
Então, como é que você vai exercer intensamente esse dom? Busque aprender mais sobre o dom que está em você. Como é que eu faço isso, pastor André? Converse com quem flui no mesmo dom. Comece a compartilhar com as pessoas, pedir para ela te explicar como é que foi que ela cresceu, como que ela aprendeu, o que que ela sente, o que que ela ouve, qual é a impressão que ela tem, por que que ela age assim. Seja humilde, converse com as pessoas. Permita que elas te ensinem. Eu lembro às vezes quando o pastor Ebenezer vem aqui, ele fica hospedado lá em casa, eu não deixo nele descansar. Eu fico igual a sarna na cola dele. Me conta aí, como é que é o caminho das pedras? Aí vai falando para mim. E ele dá risada, e a gente conversa bastante. Mas Deus vê aquela sinceridade de coração, desejoso de aprender mais. Então converse com alguém que se move nos dons. Leia livros, ouça mensagens de pessoas que se movem nos dons, compre livros, pergunte, se informe, se dedique, seja intencional, ousado, desejado, a todo momento orando, pedindo ao Espírito Santo a oportunidade e a orientação dele, para que você exerça o dom. Eu lembro do testemunho do Todd White, e ele contou que ele foi muito impactado um dia que ele viu uma pessoa sendo curada diante dele. E aí ele foi perguntar para o pastor e disse, mas como assim? Pastor Dan Moller, pastor dele. Esse homem estava com câncer em fase terminal, você veio aqui, ele orou e foi assim? Ele falou, e isso pode acontecer através da tua vida também, Todd. Ele disse que entrou nele assim um desejo tão grande que ele falou, rapaz, quem eu ver pela minha frente doente, eu vou orar. E aí ele começou, ele não podia ver uma pessoa na rua que ele parava e orava, e ele foi orando, e nessa questão de ele orava às vezes pelas pessoas, e as pessoas não eram curadas. E aí, as pessoas começaram a zombar, dar risada dele. E aí aquilo foi ficando uma situação constrangedora, a esposa não aguentava mais, começou a dizer, para com isso aí, que isso aí não está dando certo, a gente está fazendo papel de ridículo. Mas ele não queria parar, ele continuava orando, e foi ficando uma situação que a esposa ficou com raiva e falou, eu não saio mais com você em público, eu estou pagando mico o tempo todo. E ela não saía mais, aí ele saía com a filhinha dele, dizia, filhinha, olha lá, aquela pessoa está doente, vamos chegar lá junto, vamos orar junto com o papai. E a filhinha embarcava na dele, ia lá e orava, e nada acontecia. E aí ele conta que ele chegou, ele ia anotando, e ele orou durante 9 meses por 900 pessoas. E sabe quantos foram curados, irmãos? Nenhum. Até que um dia, a esposa dele falou assim, olha, eu vou ao supermercado com você hoje, mas se você for com essa história de orar pelo povo no meio da rua, no mercado, não vai dar certo. Eu nunca mais saio com você. Ele falou, não, tá bom, tudo bem, vamos lá. Aí foram no mercado e teve um momento que ela pegou o carrinho, desviou e foi para um lado do mercado, lá buscando produto, e ele foi com a filha dele para o outro lado. E quando ele vira assim, num dos corredores, tinha lá uma senhorinha, aquelas cadeirinhas motorizadas que tem no mercado, e ela estava naquela posição, ela tinha a coluna dela travada ali em 90 graus, ela só ficava naquela posição desde não sei quantos anos, e aí ele olhou para a filha e disse, olha lá, aquela mulher naquela cadeira, vamos orar por ela para ela ser curada? Aí a filha dele disse, papai, mas a mamãe está aqui, vai dar ruim. Ele falou, não, mas ela está lá do outro lado, filha, vamos lá, a gente ora rapidinho. Então vamos. Daí ele chegou para a velhinha e falou, posso orar pela senhora? Para a senhora ser curada e levantar dessa cadeira? A senhora crê em Deus? Ela falou, eu creio, meu filho, mas não pode orar não ore. Mas como assim a senhora não quer ser curada? Não, filho, não ore. Eu estou nessa condição aqui, você não sabe há quanto tempo, eu já ajustei minha vida, eu estou acostumado desse jeito, fique tranquilo. E não queria que ele orasse. Aí ele apelou, irmãos. E essa senhora estava com a netinha dela do lado. Aí ele olhou para a netinha e disse assim,
que você acha se a vovó pudesse dar um pulo dessa cadeira e sair correndo para brincar com você? E os olhinhos da menina brilharam. E a vozinha olhou assim, querendo fulminar o Todd, né? Aí ela disse, olha, você ora só uma vez e pronto. Aí ele falou, tá bom. Colocou a mão sobre ela, já tinha passado 900 orações, irmão, sem resultado. E quando ele orou pela cura daquela mulher, começou a haver uns estralos de ossos na costa dela. Ela deu um grito que o mercado inteiro ouviu, inclusive a mulher dele. E ela levantou e aí começou aquele alvoroço, e quando está aquela bagunça santa ali, de repente, quem que aponta pelo mesmo corredor que eles estão? A mulher dele já fulminando ele, né? Aí ele já colocou a filha aqui para trás dele e disse, mamãe está vindo aí muito brava. Antes dela chegar, ele virou para a vozinha e disse assim, você me faria um favor? Você pode contar para aquela moça bonita que está vindo ali, o que Deus fez com você? Aí a mulher falou, tá bom. Quando a esposa foi chegando para dar uma bronca nele, a vozinha se antecipou e já contou o milagre que ela tinha acabado de experimentar. E a partir dali, irmãos, destampou um milagre atrás do outro, e ele tem sido muito usado assim na área de cura. Então, o que eu estou contando com isso? Para vocês não desistirem, perseverem, busquem com zelo, se dediquem, conheçam, estudem. Terceira dica aí para você desenvolver a sua sensibilidade ao Espírito Santo. Uma vez que você começa a se mover no dom do Espírito e as coisas começam a acontecer, conte o que aconteceu, dê testemunho. Somente guarde o seu coração de não permitir que a vaidade enche o seu coração e de você ficar se achando que foi você o autor daquilo ali. Não, atribua, transfira toda a glória a Deus, dedique a Ele toda a glória, mas conte o que aconteceu, para que as pessoas deem glória, para que as pessoas reconheçam e vejam que o dom de Deus continua valendo para os dias de hoje. Quarto lugar, seja humilde em saber que você tem um dom e que se move nesse determinado dom. Lembram quando o rei Belsazar chamou Daniel e disse, eu ouvi falar que você tem a capacidade de interpretar sonhos e tem uma capacidade sobrenatural dos deuses? E Daniel foi muito humilde e disse assim, olha, rei, o que eu faço é Deus que opera através de mim. Então ele atribuiu a glória a Deus. Então, quando você perceber o dom que está em você, não fique preocupado em se afirmar para as pessoas ou tentar provar para as pessoas que você tem aquele dom. Às vezes eu fico incomodado com isso, com profetas que estão aí num canal dizendo, olha, mas eu avisei que isso ia acontecendo. Eles precisam ficar, né, afirmando, confirmando que eles são profetas. Se você está sendo usado no dom da profecia, o próprio Deus vai se encarregar de mostrar para as pessoas que você tem o dom, que Ele está agindo através de você. Se o Senhor está fluindo através de você num dom de cura, você não precisa ficar provando para ninguém, olha, eu vou provar para você que eu curo as pessoas. Não. Deixe que Deus faça isso. Quinta atitude prática aí. Se você for mais experiente quanto ao exercício de um determinado dom, esteja disposto a discipular e encorajar alguém menos experiente naquele dom. Então a Bíblia fala de um homem chamado Apolo, que ele chega na região de Éfeso, e ele era um eloquente pregador, ele expunha a palavra de Deus de uma forma realmente muito tocante. E um determinado dia, diz ali o livro de Atos, no capítulo 18, verso 26, que Priscila e Áquila o viram expondo a palavra de Deus e o convidaram para ir até a sua casa e ali ensinaram a ele de uma forma mais precisa sobre os caminhos do Senhor. Ele já era um pregador, ele já estava fluindo no dom, né, da exposição da palavra da pregação, mas havia algumas pequenas correções que precisavam ser feitas, e ali aqueles que eram mais experientes puderam ser canal de Deus e ajudar aquele homem.
Então faça isso, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, pastor André, a palavra que você pregou foi muito abençoada, foi uma bênção, fui edificado. E eu fico feliz, porque eu sei que aquilo que está fluindo através da minha vida é para esse propósito, é para abençoar as pessoas. Mas eu fico muito feliz quando eu posso compartilhar com alguém, ensinar alguém, transferir para alguém aquilo que eu já aprendi. E dar dicas para pessoas, como que elas podem também desenvolver e se tornarem também pregadores aí, abençoados, usados pelo Espírito de Deus. Então, se você tem algo que você recebeu da parte de Deus, não guarde só para você. Irmãos, tem às vezes pessoas que recebem um dom aí e elas se acham proprietário exclusivo daquele dom. Ela não compartilha aquilo com ninguém. Eles chegam, se movem, operam naquilo lá e se alguém quer saber, eles têm aquilo como um segredo trancado a 7 chaves. Não. De graça recebeste, de graça dai. Compartilhe. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. 6º lugar, a partir do exercício contínuo e diário do dom que há em você, busque então um outro dom, um próximo dom. Não uma substituição, não vai, cansei desse dom, vou abandonar, agora quero experimentar outro. Não, não é isso. Agregue mais um dom. Por exemplo, Paulo diz assim, se você fala em línguas, ore também para que interprete. Ele vai falar, olha, eu falo em línguas mais do que todos vocês, mas eu gostaria que vocês também todos profetizassem. Então, Paulo não está dizendo que nós devemos ter apenas um dom, unicamente um dom. Não, nós podemos orar para termos mais dom, para crescermos e fluirmos em outros dons. Mas somente se certifique de ter a motivação correta na busca por outro dom. Que não seja por inveja. Mas olha, eu vejo que o pastor fulano de tal, ele se move no dom da profecia, eu quero ser um profeta para eu concorrer com ele. Não. Para eu me destacar mais do que ele. Que não seja por inveja, que não seja por vaidade, que não seja por autopromoção para você fazer o teu nome famoso, que não seja para você barganhar, usar o teu dom como uma moeda de barganha e tirar proveito disso, negociando com aqueles que são alcançados por esse dom. Que seja com motivação sincera de dizer, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero ser canal do Senhor para abençoar vidas e o teu nome ser glorificado. Em 7º e último lugar, além da oração, além do estudo, dos conselhos das pessoas mais experientes nos dons, desenvolva também o hábito do jejum. Essa disciplina também aguça nossa sensibilidade à direção, à voz do Espírito Santo. Quero ler só uma passagem que mostra essa relação entre o jejum e ouvir a voz do Espírito Santo. Atos capítulo 13, verso de número 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo falou, queridos? Enquanto oravam e jejuavam. O jejum é algo tremendo, é algo que suprime o desejo da carne e aguça a nossa sede espiritual, a nossa sensibilidade à voz de Deus. É como você melhorar a sintonia, afinar a sintonia. O jejum permite você fazer isso. Você se torna mais sensível à voz do Espírito de Deus. E como nós precisamos da direção do Espírito de Deus para nos mover nos dons, eu preciso estar sensível ao Espírito de Deus. Então, uma vida de jejum, uma prática contínua de jejum, isso é muito importante. Portanto, queridos, eu queria concluir aqui, essa manhã, mais do que uma pregação, foi mais um estudo, né? Mas é importante a gente sair daqui com algumas instruções práticas, porque vai ser muito precioso a gente ver essa igreja crescendo, florescendo, e as pessoas se movendo nos dons, né?
identificando, poxa, o Senhor, o Espírito de Deus me conferiu aqui o dom da cura, eu posso orar por pessoas que estão enfermas. Outro dizer, olha, eu tenho aqui uma palavra profética, e entregar aquela palavra. Outro ser usado na operação de milagres e maravilhas. Outro fluir na variedade de línguas. Talvez você fale em línguas, mas a palavra de Deus diz que o dom é de variedade de línguas. Então não se conforme, não se conforte somente com 2 palavras em uma outra língua que você fala. Há uma variedade de línguas. Então, se você fala uma, que fale outras também, porque quando nós falamos na variedade de línguas, nós estamos falando as maravilhas de Deus, nós estamos intercedendo, movidos pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que nós nos edificamos quando nós praticamos o dom de línguas. Eu não sei se você já recebeu esse dom, mas nós podemos orar para que você receba. E você, uma vez que recebe, como aconteceu com a dona Mariline, ela dormindo, sem nem saber que tinha recebido, ela recebeu ali. Agora ela precisa exercitar e crescer no exercício desse dom e praticá-lo ao longo do dia, para que você seja edificado. E a partir do momento que você se dá conta que você tem esse dom, você pode começar a orar também, dizer, Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse a habilidade de interpretar isso, para que outras pessoas sejam edificadas. Eu estou lendo um livro que o autor fala exatamente sobre isso, o Mike Murdock, que ele aprendeu muito tempo lá atrás com o Oral Roberts, lá em Tulsa, Oklahoma, um homem que se movia muito nos dons, sobre esse princípio de orar para a interpretação de línguas. É algo tremendo, queridos. Os irmãos creem nisso aqui que a gente está falando? Amém. Os irmãos creem que isso é para os nossos dias, é para a nossa realidade? Amém. Então a gente pode sair daqui determinados, de uma forma prática. E a gente pode começar a ouvir testemunhos de que você está se movendo num dom, de que você começou uma busca determinada, incansável, por descobrir qual é o dom que está em você, por crescer nesse dom, de que você está buscando conhecimento, conversando com pessoas, se alimentando, crescendo, abençoando vidas através desse dom. É isso que nós queremos ver acontecer, queridos. Uma igreja que se move nos dons do Espírito Santo. Eu queria concluir fazendo algumas perguntas para vocês. Qual é ou quais são os dons que há em sua vida? O que você tem feito com esses dons? Você os tem multiplicado? Qual tem sido o impacto dos dons que Deus colocou na sua vida, na vida de outras pessoas? Então, essas são perguntas legítimas para a gente refletir, para a gente responder, porque um dia o Senhor vai voltar e nós vamos precisar prestar contas. E que nenhum de nós seja achado como aquele servo que enterrou o talento. Pastor André, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não fiz seminário teológico, eu sou um novo convertido. Será que isso é para mim também? Não existe nenhuma dessas credenciais exigidas para que você receba dons do Espírito de Deus. O que o Senhor olha é para um coração desejoso, intencional, determinado a buscar, a receber e a ser instrumento dele, para a glória dele. Glória a Deus, você crê nisso? Então se coloque de pé, e eu quero fazer um apelo nessa manhã. Se você de fato quer perseguir isso, você quer sair daqui hoje dizendo, a partir de hoje a coisa vai mudar. Igual o Todd saiu daquela reunião lá depois que viu o homem curado, e ele disse, eu não vou agora parar de orar pelas pessoas. Você pode sair daqui hoje determinado. Eu quero chamar você aqui na frente e dizer, eu quero receber, eu quero discernir, eu quero compreender qual é o dom, ou quais são os dons que o Espírito de Deus quer confiar a mim. Eu quero me mover nesses dons, eu vou me informar, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar a Deus, eu vou bater nos céus, e eu vou ousar, eu vou ser intrépido, eu vou sair do barco e andar sobre as águas. No domingo passado o pastor Edmar pregou
mensagem aqui muito poderosa sobre a importância do testemunho, os lugares que nós precisamos testemunhar, o seu significado. Queridos, o testemunho, com os dons seguindo, acompanhando, é mais poderoso ainda, porque os dons e a realização dos sinais que acontecem confirmam o testemunho de uma forma muito impactante no coração das pessoas. Então, abre os teus lábios aí agora onde você está e comece a falar com Deus. Não se preocupe com quem está do seu lado, a forma que você ora, se ora de um jeito assim ou assado. Se conecte agora com o Espírito de Deus que está nesse lugar e diga: ó Espírito Santo, eu estou aqui, Senhor, na minha simplicidade, Senhor, nas minhas limitações, seja de conhecimento, seja social, o que quer que seja, eu estou aqui crendo que o Senhor é poderoso e que o Senhor é aquele que usa as coisas que não são para envergonhar as que são, as fracas para envergonhar as fortes. Senhor, eu me enquadro nessa situação, apesar da minha pequenez, eu me coloco aqui diante do Senhor e eu quero a partir de hoje assumir uma posição no meu coração, de buscar conhecer mais os teus dons, de meditar na tua palavra sobre os dons do teu Espírito, Senhor, de conversar com pessoas que se movem nos dons, de ler a respeito disso, de ousar, Senhor Deus, exercer aquilo que eu entendo que o Senhor colocou como dom na minha vida. Senhor, eu quero também pedir perdão se já recebi o dom e deixei esse dom dormente, Senhor, e parei de exercê-lo por alguma razão. Eu sou exortado nessa manhã a avivar o dom que recebi da parte do Senhor, e eu estou saindo daqui nessa manhã agora determinado a ser canal do Senhor, a ser instrumento do Senhor nessa igreja, Pai, para abençoar, para fluir nos dons, para dar glória, honra e louvor ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, Pai, como igreja, como pastores, liberando a palavra do Senhor, liberando a ação do Teu Espírito Santo, liberando, Pai, a Tua palavra diz que os Teus apóstolos iam ali, impunham as mãos, Pai, e eles recebiam os dons do Teu Espírito. Nós estamos fazendo isso, Senhor, declarando: venham os dons, venham os dons do Teu Espírito Santo sobre cada um, sobre quem nós impomos as mãos, que haja manifestação do sobrenatural. Venham os dons do Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoamos, libera, Senhor, em nome de Jesus, com autoridade, com poder, com ousadia, Pai. Derrama da Tua graça, abençoa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoe, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Te louvamos e Te adoramos. Venha o Teu dom, Senhor. Mova, Pai, em nome de Jesus Cristo. Mova com poder. Venha os dons do Teu Espírito Santo. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Teu favor, Pai, a manifestação do Teu sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda a igreja, Senhor, se mova nos dons do Teu Espírito. Alcança aqueles que estão em casa, Pai, aqueles que estão nos assistindo. Sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Te louvamos e Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Grande é o Teu nome. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Eu os comissiono, Senhor, eu os dedico, eu os recomendo agora a instrução do Teu Espírito, assim como o Senhor falou comigo naquele momento de oração, que quanto mais eu corresponder à voz do Teu Espírito, mais eu serei capaz de entender e de ouvir. Pai, que assim aconteça com cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Pai, que nós possamos ver muitos testemunhos para a glória do Senhor. Bendito seja o Teu nome. Obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus, seja engrandecido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Ele é digno. Deus abençoe a sua vida. Se mova nos dons.